Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e o assunto da nossa videoaula de hoje é adição e subtração de polinômios. Para iniciar essa aula, aconselho vocês a assistirem o nosso vídeo sobre introdução aos monômios e polinômios. Vou deixar aqui nos cards do vídeo e também na descrição desse vídeo o link para essa videoaula, onde eu explico a parte introdutória a este assunto. Lá eu também identifico para vocês o que são monômios ou termos semelhantes, que é essencial para que vocês aprendam a adição e subtração de polinômios. Então eu trago aqui dois exemplos iniciais com adição de polinômios. Então a gente tem aqui um polinômio 2x² menos x ao cubo menos x menos 8, entre parênteses, adicionado ao polinômio menos 2x ao cubo menos 5x² menos x mais 2. Então o primeiro passo é tirar cada termo dos parênteses. Então a gente vai eliminar os parênteses primeiramente. E aí vocês precisam ficar atentos a um detalhe. Quando a operação for de adição, nada vai ser alterado com relação aos sinais. Então, nessa parte inicial de tirar dos parênteses, de eliminar os parênteses, você não precisa se preocupar com a regrinha de sinal. Basta copiar os termos exatamente como eles estão. Então, aqui a gente vai ter 2x² menos x ao cubo menos x menos 8. Esse sinalzinho de mais a gente acaba ignorando. Sempre que for uma adição, você pode simplesmente ignorar esse sinal de mais. E aí você vai copiar o segundo polinômio exatamente como ele está. Então, no caso aqui eu tenho menos 2x ao cubo, ele vai continuar exatamente menos 2x ao cubo, menos 5x² menos x mais 2. Então, aqui nós eliminamos os parênteses. Agora, na segunda parte do cálculo, a gente vai começar a juntar os termos semelhantes, para que a gente faça a redução, ou seja, a adição desses termos. Então, para facilitar o processo, vocês identificam o que são termos semelhantes, que são aqueles que possuem exatamente as mesmas letras e exatamente os mesmos expoentes. Então, a gente vai começar aqui fazendo um tracinho embaixo de x ao quadrado. Onde é que eu tenho outro termo aqui que seja exatamente x ao quadrado? Está aqui, ó, menos 5x². Então, como 2 não tem nada à frente, significa que ele é positivo, a gente vai fazer a operação de 2 menos 5. Então, eu tenho R$2, estou devendo R$5 para uma pessoa. Vou lá, pago os R$2, o que acontece? Eu continuo devendo para a pessoa. Vou ficar devendo quantos para a pessoa? 3. Então, 2 menos 5 é menos 3. A parte da variável, ela sempre vai permanecer igual. Então, menos 3x². Muitos alunos acabam somando ou diminuindo os expoentes. E a gente não mexe nos expoentes de cada termo. Eles permanecem exatamente como estão. Depois eu tenho menos x². Então, a gente vai identificar aqui com dois risquinhos aqueles termos que são x². Então, eu tenho aqui e esse termo aqui. Então, tenho uma dívida de R$1. Tenho uma dívida de R$2. Estou devendo quantos no total? R$3. Então, menos 1 com menos 2, a gente soma menos 3x². Repetindo de novo, não mexemos na parte literal, na variável. Agora, a gente vai identificar aqueles que são apenas x. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3 risquinhos embaixo do x. Onde é que eu tenho outro que seja apenas o x? Aqui, ó. Então, eu tenho menos x, menos 1 com menos 1, menos 2x. E por último, a gente vai ter a parte numérica, que é o menos 8. Então aqui a gente vai fazer 4 risquinhos embaixo do 8, 4 risquinhos embaixo do 2, que é o outro número sozinho, sem variável. Então eu tenho menos 8 mais 2. Quanto que é menos 8 mais 2? Menos 6. Então, aqui eu fiz a redução de todos os termos semelhantes, que é o que o nosso exemplo pedia, né? Então, a adição de polinômios. No segundo exemplo, a gente vai usar a mesma ideia. Então, o primeiro passo, eliminar os parênteses.
ignorando aqui o nosso sinalzinho de mais. Então, nós temos 2xy mais x ao cubo menos 3 menos y. Aqui a gente vai copiar exatamente como está. Quando não tem nada na frente do termo, significa que ele é positivo. Então, mais 4x ao cubo menos 2 menos 3y mais 4yx. Agora a gente começa a juntar os termos semelhantes. Onde é que eu tenho outro termo que é xy? Vocês observam aqui no final, ó, yx, e aí vocês devem estar se perguntando, mas é diferente, professor, lá é xy e aqui é yx. Então, lá na aula de introdução aos monômios e polinômios, eu expliquei para vocês que o que não pode ter é um expoente diferente acima da variável, mas inverter as ordens continua sendo um termo semelhante. Então, x, y e yx são a mesma coisa. A mesma coisa se a gente pegasse, por exemplo, xw, wx. Então, a ordem inverte, mas os expoentes permanecem exatamente os mesmos, continuam sendo termos semelhantes. Então, aqui eu tenho 2 mais 4. 2 mais 4, 6xy. Ah, professor, e se eu tivesse colocado 6yx? Mesma coisa. Agora a gente vai destacar os x ao cubo. Então, eu tenho x ao cubo aqui e aqui, mais 4x ao cubo. Quando não tem nada na frente é 1. Então, 1 mais 4, 5x ao cubo. Agora eu tenho um número sozinho aqui, o menos 3. Onde é que eu tenho outro número sozinho? Aqui, o menos 2. Então, dois números negativos, soma e conserva o sinal. 3 mais 2, 5. Como os dois são negativos, menos 5. E agora a gente tem aqui o y. Onde é que eu tenho outro termo que seja y? Aqui, ó. Então, eu tenho menos 1, menos 3. Soma e conserva o sinal. Menos 1 com menos 3 é menos 4y. Então, aqui, juntamos e reduzimos todos aqueles termos que são semelhantes. Dessa forma, a gente faz a adição de polinômios. Então, dando sequência aos nossos exemplos, aqui a gente agora tem duas subtrações, identificadas pelo sinal de menos. E aí a gente precisa ter um cuidado especial. Por quê? Porque quando a gente tem uma subtração, um sinal de menos entre os dois parênteses, esse sinal vai alterar todos os sinais do polinômio que vier a seguir. Ou seja, esse menos vai alterar todos os sinais desse polinômio. Então, na primeira parte do cálculo, a gente só vai eliminar os parênteses, copiando o polinômio exatamente como ele está. 2x ao quadrado menos x ao cubo menos x menos 8. E agora esse sinalzinho de menos, ele vai alterar todos os sinais de dentro dos parênteses. Então, aqui eu tenho menos 2x ao cubo. Alterando o sinal, a gente vai ter mais 2x ao cubo. Menos 5x ao quadrado ficará mais 5x ao quadrado. Menos x vai ficar mais x. E o mais 2 vai ficar menos 2. Então, quando for um sinal de adição, os polinômios vão permanecer exatamente como estão. Quando for uma subtração, o sinal de subtração ele altera os sinais do polinômio que vem em sequência. Então, aqui a gente alterou, todos os sinais ficaram inversos. E agora a gente começa a fazer aquela junção dos termos semelhantes, assim como na adição. Então, eu tenho aqui o 2x ao quadrado, que a gente vai juntar com o mais 5x ao quadrado. 2 mais 5, temos 7x ao quadrado. Agora temos x ao cubo, menos x ao cubo, mais 2x ao cubo. Então, menos 1 mais 2 fica mais 1, que a gente pode escrever mais 1x ao cubo. E quem quiser escrever só mais x ao cubo, também está correto. Depois temos o menos x, que a gente vai juntar com o mais x. O que acontece quando eu tenho R$2 e estou devendo R$2 para uma pessoa? Eu vou lá e pago os R$2, fico sem nada e fico devendo nada. Então, o cálculo zera. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho menos x mais x. Estava devendo, paguei. O que acontece? Um valor
cancelo o outro. Menos 8, número sozinho, menos 2, número sozinho. Menos 8 com menos 2, a gente soma e conserva o sinal, ficando menos 10. Então esse aqui é o polinômio, na verdade um trinômio que surgiu da nossa subtração. No nosso último exemplo, então a gente também tem uma subtração, o que significa que teremos alteração, a inversão de todos os sinais desse polinômio. Então o primeiro polinômio permanece igual, 2xy mais x ao cubo menos 3 menos y. E o sinalzinho de menos inverte os sinais do polinômio seguinte. Então, como aqui não tem nada, significa que ele é positivo, ele vai acabar ficando negativo. O 2 negativo fica positivo. O menos 3y vai ficar mais 3y. E o mais 4yx vai ficar negativo. E agora a gente vai fazer a junção dos termos semelhantes. Então, eu tenho 2xy menos 4yx. 2 menos 4, diminui e conserva o sinal do número maior. Temos menos 2xy. X ao cubo menos 4x ao cubo. Então, eu tenho 1 menos 4. 1 menos 4 menos 3x ao cubo. Número sozinho, menos 3 mais 2. Estou devendo 3, paguei 2, fico devendo 1. E por último, eu tenho menos y mais 3y. Menos 1 mais 3, diminui e conserva o sinal do número maior, teremos mais 2y, que é o nosso polinômio que surge da subtração entre esses dois polinômios. Então, de forma bastante simples, a gente aborda aqui a adição e a subtração de polinômios. Lembrando que quando a gente tem adição, o primeiro passo é tirar dos parênteses, eliminar os parênteses, e os polinômios permanecem com o mesmo sinal. Já na subtração, o sinal de menos ele inverte todos os sinais do polinômio seguinte. E dessa forma a gente faz a junção dos termos semelhantes, chegando ao resultado desejado. Espero que tenham entendido o conteúdo. Assistam às videoaulas sobre introdução aos monômios e polinômios e também sobre as operações iniciais de redução de termos semelhantes, para que vocês entendam melhor esse assunto. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem, pode deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre a aula, dúvidas sobre o conteúdo, exercícios que vocês gostariam que eu pudesse fazer aqui explicando. Será um prazer ajudar vocês. Deixe o seu like se gostaram do vídeo, compartilhe o link com seus colegas, se inscreva no canal para dar aquela força, ative o sininho de notificações para receber os avisos sobre novos vídeos postados. Será sempre um prazer ajudar vocês a descomplicar a matemática. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!